Gente, vou fazer aqui a correção do exercício de número 12, tá? Bom, o exercício número 12 da lista 3, ele segue a mesma ideia do exercício número 11. Parece ser um exercício extremamente complexo, mas não é. É um exercício longo, né? Assim como o exercício 11 também é um exercício longo, o exercício 12 também é, tá? Só que, em termos de lógica, em termos de sintaxe, né? Não é nada coisa de outro mundo, não é nada um bicho de 7 cabeças, né? São coisas comuns aí na programação do dia a dia, porém é algo maior, um exercício mais longo, né? Um exercício que vai exigir uma carga maior de codificação, tá? Então vamos lá. A prefeitura de uma determinada cidade realizou uma pesquisa com seus habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos. Cria um software para essa prefeitura, sendo que a mesma deseja saber, né? A média de salário da população, o maior salário entre os habitantes e a média do número de filhos, né? O software deverá solicitar ao usuário o número de entrevistados. Então, baseado aí no enunciado, já dá a entender que o melhor laço de repetição para ser utilizado nesse exercício é o laço de repetição for, justamente porque o laço de repetição for é aquele laço de repetição que você pré-determina, né, quantas vezes aquelas rotinas serão executadas, tá? Então vamos lá. O software deverá solicitar ao usuário o número de entrevistados. Então eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou criar aqui uma variável chamada inteira, né? Chamada QTD entrevistados. Certo? Vou criar também uma variável i, para que eu possa utilizar ela dentro do for, né? Por enquanto é isso. Bom, vou fazer uma pergunta padrão aí para o usuário, dizendo assim, digite o número de pessoas entrevistadas, né? E vou colocar aqui o scanf comum para fazer a leitura dessas informações e quantidade de entrevistados. Bom, acredito que até esse ponto não é novidade para ninguém, né? Aqui o usuário vai digitar um valor e esse valor vai ser obviamente, né, aquele valor que o meu laço de repetição vai respeitar para executar, né, ou seja, aquelas rotinas, ou seja, se ele digitar 10, eu vou fazer 10 perguntas, né, ou seja, se ele digitar 20, eu vou executar 20 vezes as rotinas solicitadas aí pelo enunciado, tá? Bom, vou criar meu laço de repetição fora aqui, vou começar o meu i com 1, tá? Meu i vai executar quantas vezes? Bom, ele vai até a quantidade de entrevistados, né? Porque eu preciso executar isso daqui baseado na quantidade de entrevistados que o usuário pré-determinou aqui. Então, se ele digitou 10, o meu i vai até 10. Se ele digitou 9, meu i vai até 9, né? Então, aqui dentro, eu vou fazer as perguntas, né, que o enunciado está pedindo. Quantas vezes, professor? Baseado na quantidade que o usuário digitar, tá? Então, até esse momento, acredito que está tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. O que o usuário, né, vai ter que solicitar? Vamos lá. A prefeitura de uma determinada cidade realizou uma pesquisa com seus habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos, ok? Então eu preciso fazer uma coleta aí do usuário, né? Eu preciso coletar do usuário o número, o salário da população e o número de filhos. Agora vamos observar alguma coisa importante, gente. A média de salário da população. Então vamos imaginar o seguinte. Bom, a primeira coleta que eu tenho que fazer aqui é coletar o salário da população. Só que o salário da população, você concorda comigo que lá no final, na resposta, né, eu tenho que apresentar uma média? E essa média pode ocorrer no número quebrado? Bom, se pode, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis aqui do tipo float, né, que é para número real. Uma delas eu vou chamar de média, salário. A outra variável eu vou chamar de salário da população, né? E a outra variável eu vou chamar de somatório salário. E essa variável somatório salário eu vou inicializar com 0, né? Como eu estou trabalhando aqui com float, eu coloco 0.0, tá? Essa
variável salário aqui seria a variável que eu vou fazer a coleta, né, do que o usuário vai digitar um valor de salário e eu vou armazenar nela. Essa variável somatório salário, eu vou fazer um somatório de todos os salários digitados, né? Ou seja, todos os salários de todas as pessoas vão ser armazenadas aqui dentro, né? Vão ser somados e armazenados aqui dentro. E a média vai fazer o cálculo, né, para apresentar aqui a resposta. Estou pedindo a média de salário da população. Então vamos lá. Qual pergunta que eu vou fazer? Só que é o seguinte, eu vou pular uma linha aqui, gente, antes, para ficar esteticamente mais bonito. Vou pular aqui duas linhas, só para ficar esteticamente mais bonito o meu software, tá? Então vamos lá. Eu vou perguntar para o usuário qual é, né? Vou colocar aqui a printf. Salário do habitante. Vou colocar um porcento de 2 pontos, vírgula, i. Professor, por que você fez isso? Só para aparecer aqui, salário do habitante 1, salário do habitante 2, salário do habitante 3 e assim por diante, tá? Salário do habitante 1, vou colocar aqui um R e um cifrão, né, para ficar bonitinho. Vou dar um espaço, tá? E aqui na frente ele vai digitar para mim o valor de salário. Bom, essa informação vai ser salva na onde, professor? Bom, essa informação do salário vai ser salvo na variável salário, ok? Então, tudo que o usuário digitar, ok, vai ser salvo na variável salário. Como eu quero calcular a média, professor, o que é uma média? A média é o somatório dividido pela quantidade de entrevistados, concordam comigo? Então, eu tenho que somar, né, o salário dessa população. Então, vou utilizar essa variável aqui, chamada somatório salário, para ir armazenando tudo que o usuário digitar em termos de salário, né? Por isso que ele começa com 0, tá vendo aqui? Então, somatório recebe somatório mais salário. É aquele processo padrão que vocês já estão acostumados aí, né? Aquele processo padrão que vocês já estão bem habituados. É para somar um número. Só que neste caso aqui eu estou somando o salário, ok? Depois ele vai pedir o maior salário entre os habitantes, enfim, tá? Gente, vamos fazer um teste? Antes de continuar o exercício, vamos ver se isso aqui está funcionando? Vamos imaginar que eu tenho 3 pessoas entrevistadas e essas pessoas vão digitar somente os salários dela, né? E eu quero mostrar como resposta no final a média dos salários da população. Então, vamos fazer primeiro somente a letra A. Depois a gente parte para a letra B e a letra C, tá? Bom, a média tem que ser calculada onde, professor? A média ela tem que ser calculada sempre fora do laço de repetição. Não pode ser dentro do laço de repetição. Por quê? Porque dentro do laço de repetição eu ainda estou fazendo a armazenagem das informações, estou fazendo a coleta das informações. Então, a média você tem que fazer quando tudo já foi coletado, quando tudo já foi armazenado, ou seja, no final do processo, que é fora do for. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a média de salário. A média de salário recebe o quê? O somatório dividido pelo que, professor? Bom, pela quantidade de entrevistados, né? A média de salário nada mais é do que o somatório dividido pela quantidade de entrevistados. E eu vou mostrar aqui, ó, vou colocar mais um printf, tá? Vou colocar aqui mais um, pular 2 linhas. E agora eu vou colocar a resposta final, tá? Média de salário da população. Cifrão. Vou colocar aqui 1%, 0.2f, né, que eu vou mostrar uma variável do tipo float. E aqui na frente eu vou colocar média salário. Tá? Um procedimento comum aí que vocês já estão acostumados. Vou pular 2 linhas, né, que é o procedimento padrão aí no final do código, para não misturar com aquela frase final. E um system pause. Ok? Então, até esse presente momento, gente, o meu código vai fazer o quê? Ele vai solicitar para o usuário, né, o salário de cada habitante, logo em seguida vai somar, né, todos os salários e no final calcular a média.
tá? Vamos ver se isso está funcionando? Vou salvar o meu código e vou compilar. Ah, meu antivírus vai bloquear. Ah, meu antivírus está desativado. Então vamos lá. Digite o número de pessoas entrevistadas. 3. Vamos lá. Salário do habitante 1. Olha só. Por isso que eu coloquei aqui 1% DI. Só para aparecer aqui, ó. Salário do habitante 1. Vamos imaginar que ele ganha R$900, tá? Salário do habitante 2. Ele ganha R$1.500. Salário do habitante 3 ganha R$2.000, tá? Aí aqui embaixo aparece média de salário da população, 1.466,67. Vamos ver se o cálculo está certo. Vamos pegar aqui uma calculadora. Vamos lá. 900 mais 1.500 mais 2.000. Né? Tudo isso dividido por... Bom, se são 3 habitantes, é dividido por 3, né? Então, 1.466 e 60, aqui é 67, né? Uma dízima periódica, aqui vai dar 67, certo? Então, a minha aplicação está funcionando perfeitamente aqui, né? Baseado no primeiro requisito aqui, que seria a média de salário da população, tá? Depois, o exercício pede o maior salário entre os habitantes. Então, vamos lá. Gente, como que eu faço para armazenar o maior salário entre os habitantes? Olha só que interessante. Vou criar aqui uma outra variável chamada salário. Vou criar assim, ó, maior salário e vou inicializá-la com 0. Olha só a jogada que eu vou fazer aqui, ó. Dentro do meu for, vou colocar um if. Se o salário atual que a pessoa digitar for maior do que a variável maior salário recebe salário. Professor, mas que loucura que você fez aqui. Gente, isso aqui é uma estrutura condicional bem básica, né? Para você separar um maior número num grupo de valores, né, que o usuário digitou aí. Então vamos lá, maior salário é 0, certo? Então vamos supor que o cara digitou aqui, são 3 entrevistados, tá? Então o cara digitou 900. Bom, aqui ele vai falar, salário, 900 é maior do que 0? É. Então o maior salário recebe 900. Vamos supor que esse loop vai ser executado 3 vezes, né? O cara digitou 3 aqui para a quantidade de entrevistados. O próximo número ele digitou, por exemplo, 800. Aí ele vai comparar. Salário, 800 é maior do que maior salário? Bom, maior salário tinha 900. Não é, então não faz nada. E por último, que seria a terceira vez que ele vai executar esse loop aqui, ele digitou 1.500, por exemplo. E a variável salário recebeu 1.500, tá? Então vamos lá. 1.500 é maior do que 900, né? Que era o último valor que estava armazenado aqui? É. Então, maior salário recebe 1.500. Então, se você for analisar aí, né? Se você for fazer uma análise aí, gente, você vai perceber que esse if aqui automaticamente já vai separar para você o maior salário, né? Lembrando que você tem que criar uma variável, como se fosse uma variável auxiliar, né? E ela vai receber sempre um valor. A gente coloca sempre o menor valor, que seria 0, né? E aqui eu vou mostrar o maior salário, né? Ele está falando o maior salário entre os habitantes. Então, eu vou colocar aqui um /n para ele pular uma linha, né? Vou falar assim, ó. O maior salário é. Né? O maior salário é. Bom, eu vou mostrar a variável maior salário. Vamos fazer um teste? Olha só, são 3 pessoas entrevistadas. O primeiro salário é 900, o primeiro salário é 800 e o outro é 1.444. Né? Então vamos lá. Média de salário da população, ele encontrou 1.048 e o maior salário ele encontrou 1.444. Ou seja, é exatamente o maior número digitado aqui pelo usuário, né? Não importa a ordem, né? Esse if ele já vai separar para você automaticamente o maior número dentre eles, dentre todos os números digitados aqui, tá? Bom, tá resolvido aí o meu probleminha da letra B. Agora a letra C ele pede a média do número de filhos, né? A média do número de filhos. Vamos lá, professor. A média do número de filhos, eu preciso criar aí, então, uma tag chamada... Bom, primeiro, vou criar uma tag chamada número
de filhos, né, do tipo float, porque a média vai dar quebrada, professor, essa média pode simplesmente, não tem sentido, 1,7 filhos, tá? Tem 1,6 filhos. Gente, aí fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem trabalhar com uma variável do tipo inteira, ok. Se vocês quiserem trabalhar com uma variável do tipo float, também ok, tá? Mas eu quero mostrar um número com casas decimais na média. Faz sentido? Não faz sentido, mas se quiser deixar, pode deixar, entendeu? Ah, professor, eu quero deixar o número inteiro. Tá bom, deixa o número inteiro, tá? Não tem problema algum. Eu vou criar aqui como float e vou fazer a formatação aqui para não mostrar casas decimais, mas eu quero trabalhar com um número float, tá ok? Bom, vou criar aqui uma variável chamada número de filhos, que vai receber as informações do usuário, né? Número de filhos, e vou criar uma outra variável chamada somatório número filhos, que vai seguir o mesmo princípio do salário, tá? Vou até criar aqui embaixo, gente, para não ficar muito extenso essa linha aqui. Vou tirar um pouquinho o zoom. Essa somatório número de filhos eu vou inicializá-la com 0, porque vai seguir a mesma linha de raciocínio do salário, né? E aqui embaixo eu vou criar uma variável chamada média, né? Número de filhos. Ok? Seguindo a mesma linha de raciocínio aí do salário em si. Bom, vou copiar isso aqui, gente. Não vou perder muito tempo escrevendo, porque se eu pergunto qual é o salário do habitante, aqui eu vou perguntar o número de filhos, né, desse habitante. Então vou colocar assim, número de filhos do habitante. Tá? Vou tirar esse cifrão aqui que não tem sentido, né? E aqui eu vou somar as informações em número filhos. E a mesma ideologia, gente. Eu vou ter um somatório aqui também para o número de filhos, né? Somatório número de filhos recebe somatório número de filhos mais o que o usuário acabou de digitar, né, em termos de número de filhos. Estou seguindo o mesmo princípio aqui, gente. Não estou do habitante. Aí. Estou seguindo o mesmo princípio do salário, só que aqui agora eu estou chamando ele, né, estou trabalhando, né, com o número de filhos. Logo em seguida, vou fazer o cálculo da média. Segue a mesma linha de raciocínio. Bom, a média nada mais é do que o somatório dividido pela quantidade de entrevistados, né? Segue a mesma linha de raciocínio. É o somatório do número de filhos dividido pela quantidade de entrevistados. Logo em seguida, vou colocar aqui um printf para mostrar, né? Média de filhos da população. Vou colocar assim, média de filhos da população. População é. Gente, eu vou colocar 0.0f aqui para não mostrar casas decimais. Ah, professor, mas eu quero mostrar a casa decimal. Tudo bem, você pode vir aqui e colocar as casas decimais que você quiser. Eu vou colocar para não mostrar, porque número de filhos, gente, não é interessante mostrar, né? Ah, tem 1,7 filhos. É estranho, né? Então, vou mostrar números inteiros aqui, ok? Vou salvar. Vamos executar. 3 pessoas entrevistadas. Salário do habitante 1, R$1.000. Número de filhos, 5. Salário do habitante 2, R$2.000. Número de filhos, 2. Salário do habitante 3, R$900. Número de filhos, 1. Então vamos lá. O maior salário aqui é 2.000. A resposta ele falou certo, né? O maior salário é 2.000. A média aqui ele acusou com 1.300. Vamos conferir. Com certeza vai dar o número certo, né? Então se eu somar 1.000 mais 2.000 mais 900, dá 3.900 dividido por 3, 1.300, certinho aqui, 1.300 a média de salário da população. Agora, a média de filhos da população é, vamos lá, vamos somar aqui, 5 mais 2 mais 1 dividido por 3.
deu 2,66. Gente, lembra que eu falei para vocês que eu não queria mostrar as casas decimais? Então, não queria mostrar. Então, ele vai mostrar aqui o número inteiro. Como deu... ele fez um arredondamento aqui, né? Como deu um valor acima de 0,5, ele já arredondou aqui para 3, né? Se fosse com certeza um número abaixo de 0,5, ele iria classificar como 2 aqui. Mas como deu um número acima de 0,5 aqui, ele jogou como 3. Posso colocar, professor, aqui, por exemplo, 0,2, né, na média de filhos? Pode. Aí vai aparecer para você aqui 2,66, tá? Mas aqui na formatação eu achei mais sensato colocar sem casas decimais, né? Porque o código vai ficar mais, fica estranho você colocar casas decimais para número de filhos, né? Então deixei que o próprio sistema aí fizesse o processo de arredondamento, tá? Bom, gente, basicamente, né, o exercício é esse, né? Essa aqui é a o último requisito aqui do sistema. Tá tudo funcionando aí. Deu aí 42 linhas. Parece que é um exercício extremamente complexo, mas como vocês perceberam, não é, tá? Ele é um pouco longo, mas vocês perceberam que ele faz uso de um for tradicional, ele faz uso de um somatório tradicional, ele faz o uso, por exemplo, de um cálculo de média tradicional, ele faz uso, por exemplo, de separação de um número maior tradicional. Professor, mas eu não aprendi a separar o maior número. Gente, tem exercícios aí na lista de número 2, inclusive tem até correções e videoaula que eu mostro como desenvolver um software, né, para separar o maior número, né? Inclusive tem exercícios até piores que esse, né, para você tem que colocar em ordem crescente, decrescente, que na minha concepção em termos de lógica, né, é bem mais complexo que isso daqui. Então, esse exercício, gente, em termos de conteúdo, né, em termos de lógica de programação, é algo que vocês já viram. Tudo que eu coloquei aqui em termos de recursos de programação, vocês já viram, estão cansados de ver se você, obviamente, né, se você desenvolveu todas as listas, se você fez todos os exercícios, né, com certeza tudo que eu falei aqui não é novidade para você. A diferença, gente, é que esse exercício é um pouquinho mais longo, tem mais requisitos, né, tem mais coisas para fazer. Mas ele não deixa de ser algo que utiliza aí recursos tradicionais aí da programação que vocês já estão cansados de ver praticamente, porque vocês estão fazendo aí, já fizeram aí inúmeros exercícios, tá? Bom, gente, vou ficar por aqui. Espero ter ajudado vocês aí nessa correção, tá? Forte abraço.